Apresentação, por favor, no telão. Obrigado. Bom, pessoal, vou começar um pouquinho mais tarde, mas aí foi o imponderável que a gente sempre tem que dar o desconto. Estou vendo muita gente nova, mas de acordo com todo jeito, com o adiantado da hora, vamos pular esses temas, que é a questão das ações da CMA. E vamos começar com a nossa programação de hoje. Nós teremos esse primeiro painel sobre o macrotema Política e Certificação de Sustentabilidade Ambiental no município de Belo Horizonte. É um exemplo aqui que nosso secretário vai falar. E nós teremos os casos práticos também já de certificação. E no segundo momento, nós teremos um painel com o Paulo Simão, nosso presidente da CEBIC, falando sobre a nossa participação da Câmara na Rio+20. Em seguida, uma discussão que a gente reputa quase que eterna. Faz 3 anos que eu assumi essa presidência da Comissão de Meio Ambiente, e há 3 anos que a gente discute o Código Florestal em suas várias instâncias, em seus vários substitutivos, desde o trajeto inicial da Câmara, quando do relator do substitutivo Aldo Rebelo, deputado Aldo Rebelo, hoje ministro dos Esportes, até o fim da tramitação no Senado, sua votação na Câmara, e agora, novamente, com as medidas provisórias que vêm a restabelecer alguns vetos feitos pela presidente Dilma Rousseff. Então, teremos o deputado Paulo Pial, Salve Bittencourt, da Associação Brasileira de Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, Roberto Cavalcante, que é do Ministério do Meio Ambiente, e o Caio Portugal, que é o presidente da ELO e vice-presidente do SECOV também, para falar pelo setor. Feita a programação, gostaria de colocar agora e chamar para compor logo esse painel e a gente dar de imediato início o nosso secretário Vasco de Oliveira Araújo, secretário municipal do Meio Ambiente aqui de Belo Horizonte. Secretário. O doutor Weber Coutinho, gerente de Planejamento e Monitoramento Ambiental. E os nossos debatedores, Lilian Sarruf, coordenadora do Comitê de Meio Ambiente do Sinduscom São Paulo. Por favor, Lilian. E o doutor Roberto Lira, do Sinduscom Rio de Janeiro também. Senhores, a palavra está com Vossa Excelência, secretário, para dar início ao painel. Boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria estou aqui. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade ímpar para que a gente pode mostrar para diversas pessoas e setores o que nós estamos fazendo em Belo Horizonte e o que a construção civil pode colaborar conosco e o que nós podemos fazer também pelos senhores. Tem um filminho aqui antes que gostaria de apresentar, já está no ponto aí? Obrigado. Está ficando no ponto. Nós vamos ver. BH rumo à cidade sustentável. Belo Horizonte se prepara para ser uma cidade sustentável. No seu planejamento estratégico para o ano de 2030, prevê-se uma meta de redução de 20% das emissões dos gases de efeito estufa. Atualmente, encontra-se em fase de atualização o inventário das emissões de gases de efeito estufa e a elaboração do plano de redução desses gases, visando atingir a meta estabelecida. Dentre os projetos para a melhoria da qualidade ambiental da cidade,
encontram-se, dentre outros, os programas Vila Viva, o Drenurbis, o Propan, o Planmob, o de arborização urbana e o Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental. Esse conjunto de programas possibilitará a melhoria da qualidade do ar e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida de sua população. Com a participação de todos, Belo Horizonte seguirá rumo a uma cidade sustentável. Preservará, assim, a origem de seu nome, Belo Horizonte. Muito bem. Então, nós vamos mostrar alguns pontos que nós temos aí desse selo de sustentabilidade e o que nós temos feito em Belo Horizonte para que melhoremos as condições no município. Nós temos que apresentar hoje o selo BH Sustentável, Programa de Certificação de Sustentabilidade Ambiental de Belo Horizonte. Foi lançado com início há 3 anos, mais ou menos, desde 2009, depois foi certificado no ano passado, tem todo um processo que nós vamos explicar para vocês. Para quem é de fora, quem está nos visitando aí, né, Belo Horizonte tem 2.400.000 habitantes, no censo de 2010. Vou ficar andando aqui para atrapalhar os outros, né? A área nossa é 331 km², nós somos um município até pequeno, em termos de área. Contagem é maior, Sabará é maior que a gente, né? Mas os problemas também são maiores, que a gente abrange a região metropolitana, e com isso é que a gente passa os nossos apertos, passamos os apertos. O renda per capita de Belo Horizonte, né, o PIB per capita, 18.182, dados de 2009 ainda, e nós temos um objetivo de apresentar isso. Tivemos a oportunidade de apresentar isso no Encontro de Secretários Municipais do Rio de Janeiro, e já deu filhote, porque foi o primeiro a ser implantado. O Weber tem viajado aí, já foi lá para o Nordeste, viu aquelas praias maravilhosas, né? Passou por lá, foi Fortaleza, mas chega ainda lá em Recife. Nós queremos reduzir as emissões de gás de efeito de estufa, como foi mostrado naquele filme, atingir a meta de redução de 20% no planejamento estratégico de Belo Horizonte para 2030. Quer dizer, em 12 anos, nós vamos diminuir, passar de 1,36 do último dado, do último inventário nós tivemos, para 1,06, mais ou menos. E nesse encontro também, lá no Rio, eu tive a oportunidade de ver que nós somos os menores do Brasil, menor capital do Brasil, a fazer essas emissões, né? Incentivar a construção sustentável na cidade. Nós queremos que o pessoal da construção chegue conosco já com uma edificação sustentável, querendo realmente participar desses efeitos junto à cidade e que possa mostrar que também está fazendo a sua parte, e com o incentivo dos selos que foram instituídos, né? Queremos influir também na formação dos profissionais das universidades, nós já temos 2 aí com formação desse nível, provocar mudança na concepção dos projetos. O projetista, então, já vai pensar no que nós queremos, vai pensar no que nós estamos planejando para a cidade em termos de edificação sustentável, e no projeto já virá essas transformações, essas mudanças. E não haverá nenhuma depois mudança de conceito para que façam a construção sustentável e que institua no seu projeto essa sustentabilidade. Ele já virá com esse pensamento, com isso no projeto. Nós queremos também provocar mudanças, já falamos, melhorar a qualidade de ar na área urbana. Hoje nós sabemos que 70% das emissões são as cidades que fazem. E nós, em Belo Horizonte, o trânsito é o maior vilão ainda. Com esse projeto, 15% são dos residenciais, com outras emissões, e dos comerciais, 15%. Não é isso, Weber? Das emissões dos gases de efeito estufa e o que nós queremos mudar. Nós vamos mudar e contamos com a construção civil para isso. E nesse projeto aí, a receptividade foi muito grande, a aceitação foi muito grande, incorporou aos corações e mentes dos empreendedores e realmente viram que é uma boa situação para se fazer, uma transformação, né? Brevemente, um histórico do que aconteceu, né? Em 2006, nós tivemos o decreto de criação do Comitê de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência em Belo Horizonte, que tinha como propósito estudar o uso de fontes renováveis de energia, uso racional da água, melhoria da eficiência energética e uso racional desta energia, promoção da redução
reutilização e reciclagem de resíduos. Isso aí foi focado no comitê. O que esse comitê podia trazer de bom para Belo Horizonte, que poderia trazer de mudanças efetivas? Em 2009, a aprovação da liberação normativa DN pelo COMAN, Conselho Municipal do Meio Ambiente, no 66, que institui o programa de certificação em sustentabilidade ambiental e estabelece medidas de sustentabilidade, combate às mudanças climáticas, gestão de emissões de gás de efeito estufa, no âmbito da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, dando outras providências nessa mesma norma. E por 3, elaboração do inventário de gás de efeito estufa do município de Belo Horizonte, o período de apuração 2000 a 2007, e foi feito em 2009, chegamos àquele número que eu lhes falei, de 1,36. O que nós temos hoje, né? A concepção do Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental, que foi um trabalho realizado a muitas mãos e com grandes participações de 2009 a 2011, com o Weber Coutinho, que é o nosso gerente na secretaria, para esse programa também. Foi muito participativo e ele que deu a diretriz, e graças a ele, ao esforço dele e mais dos colaboradores. Lógico, ninguém faz nada sozinho, nem para casar, então ele participou efetivamente. Em 2012, foi publicada a portaria número 6 do senhor prefeito, dispõe sobre o regulamento, não é minha, né? É minha, é do senhor secretário. Dispõe sobre o regulamento do Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental, selo BH Sustentável, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E aí sim, nós podemos mostrar para o mundo o que nós estamos fazendo. 6, essa atualização do inventário do gás de efeito estufa, que foi aquele projeto já falado, período 2007 a 2012, está agora sendo feito, né? Dezembro, nós já temos dados preliminares, em dezembro agora, esperamos, né, na festa da cidade, aí, do aniversário da cidade, a 12 de dezembro, mostrar o resultado final. E elaboração do prédio, que é o plano de redução dos gases de efeito estufa, e atualização do inventário. Estou indo rápido demais, presidente? Falei que ia ser rápido, você falou que está atrasado, né? Eu estou, como dizemos aqui na terra, aqui, estão descendo o cacete. Né? Que lá em cima fala assim, oxente, vamos andar rápido, é isso? Né? O que é o programa? Né? É a política pública de iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte. A certificação faz parte do plano de governo de sustentabilidade da Prefeitura, né, para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. Então, está inserido nesse programa 2014, nesse projeto para a Copa. Nós certificamos até agora, não é a Prefeitura que certifica, você está indo bem. Não, não, não. Nós fizemos a licitação, a Quality Veritas, que é uma companhia internacional, tem sede em todos os países aí, maiores do mundo, para certificação ambiental, bem reconhecida, e nós certificamos agora 12 empreendimentos. E a meta, quando o Weber falou 70 até a Copa, eu falei, Weber, você está otimista demais. E é capaz de passar essa aí. Tal o interesse que tem da turma em fazer a certificação, né? A certificação ambiental é destinada aos empreendimentos públicos e privados. Nós somos 2 públicos, né? Foi o Aterro Sanitário e lá o Propan. Você vai falar sobre isso, né? Residenciais, comerciais, industriais, que adotarem medidas que contribuam para a redução do consumo de água, de energia, das emissões atmosféricas diretas da geração de resíduos sólidos. Então, nós temos 3 selos, não sei se estou antecipando o próximo slide aqui. Nós temos selo ouro, prata e bronze. Aquele que certificar 3 ou 4 empreendimentos que façam 3 ou 4 para certificar água, energia, um desses 4 aí, os 3 do 4, ele vai ser ouro. 2, ele vai para a prata. Um só, quer dizer, eu vou reduzir a emissão de gases de efeito estufa no meu empreendimento. É um só, né? Então ele vai ser bronze. Então está aí. Antecipei, mas estava certo. Eu falei com o Weber que eu ia apresentar, ele que fez os slides. Falei, Weber, eu vou ficar meio constrangido, sabe? Você colocou muito raminho, muita coisa. Eu vou ficar preocupado com meus amigos lá, mostrar ele que fez, viu, gente?
Está bem feito? Foi ele. E está com as florzinhas? Foi ele também. Então, as dimensões do programa, nós temos a água, resíduos, energia, emissões atmosféricas, que são as dimensões, né, da sustentabilidade ambiental. Nós temos as práticas ambientais, implantação de dispositivos economizadores, e nós temos a auditoria de conformidade, para comprovar a eficiência. Nós temos resultados ambientais, primeiro de meta mínima, auditoria de performance. Ele vai explicar mais, mas nós temos o seguinte, em um ano, ele está certificado pelo que ele pediu, é feita a avaliação pela Bureau Veritas, aí ele tem o selo por um ano, em um ano ele é certificado novamente de acordo com o que você conseguiu. Minha meta era 30%, eu consegui 20%, então ele vai ter o quê? Ele vai ter um certificado de boas práticas. Se ele conseguiu os 30%, ele vai ter o selo. E esse selo vale para os 2 anos, não é isso? Você falou para não falar não, mas eu falei. Sou chato. Setores contemplados, no setor primário, né, agropecuário, extrativismo, né, setor secundário, indústria, terciário, aquela lista grande ali que vou abster-me de ler, né, que podem ser certificados. Bom, foram feitas várias reuniões ao longo desse tempo para, não convencimento das empresas, ou dos empresários, ou empreendedores, mas para mostrar o que nós queríamos, o que era o selo, para criar uma credibilidade dele, o que estava acontecendo no âmbito da Secretaria e no âmbito da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós queremos o apoio, então foram feitas várias reuniões, foi mostrado tudo que nós queríamos, o Weber participou intensamente disso, lógico. Estou enchendo muito sua bola, não vou te dar aumento não, viu? Menos, né? Não temos nada em comum, né? Não se trabalhar junto, né? Adesão dos parceiros, hotéis, prédios comerciais, residenciais, apresentação de propostas, implantação de sistemas propostos, realização de auditoria de conformidade pelo Bureau Veritas, certificação, realização da auditoria de performance e renovação da certificação em 2 anos. E, para isso, tivemos que construir, dentro do site da Prefeitura, um link para que as empresas se cadastrassem, apresentassem as suas propostas, para que o Bureau Veritas pudesse avaliar. Isso aí foi demorado, foi cansativo, foi trabalhoso, sim, mas com êxito, né? Foi isso que eu falei, né? Mobilização e treinamento, segundo semestre de 2011, lançamento oficial do programa, reuniões, empreendedores, workshop 1, 2, 3 também, apresentação dos critérios do projeto para certificação, com um grande número de pessoas desses workshops. E a segunda fase foi a implementação, que é 2012 a 2014. Reunião de mobilização e informação para adesão dos parceiros, disponibilização do simulador, abertura e recebimento de propostas, etc. Propostas, depois fizemos, no dia 5 de junho, o evento de premiação dos primeiros certificados, com a presença do senhor prefeito, entregando também os certificados. Então, é aquilo que eu falei, né? 1 ano e 2 anos. Está aí. Eu achei, ontem eu estava comentando a conversa, ficou bonito demais esse selo, né? Ficou bonito mesmo. Obrigado a todos vocês pela apresentação e agora o senhor presidente com a palavra. Muito obrigado. Weber, você não vai complementar, né? Não. Tranquilo, secretário. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria realmente agradecer muito o Sinduscom Minas Gerais, que desde o início, né, nos deu apoio, e o que foi fundamental para que a gente criasse realmente força para tocar esse programa. A gente sabia do grande desafio, o nosso secretário disse aqui, né, em colocar um programa desse no poder público. Nós temos hoje no mundo várias certificações, e no Brasil nós temos 2 certificações que estão entrando com peso, né, que é o selo da LID, né, do Greenfield Brasil, que é a origem dos Estados Unidos, e o selo da Aqua, né, pela Fundação Vasolini em São Paulo, que tem origem na França. Né? O BRIM da Inglaterra também está tentando entrar aqui, que são certificações da construção. Então, certifica realmente a construção desde o seu início, né, até o término, até o seu término. E temos também no Brasil o selo do Procel, né, e agora o selo azul da Caixa Econômica Federal. Quer dizer, então, esses selos, eles certificam realmente a edificação. A nossa proposta, né, foi de complementar esses selos que existem e fazer uma certificação de performance. Então, nós estamos certificando resultados das eficiências atingidas por essas edificações, certificadas ou não. Então, o que nos interessa
é que essas certificações realmente deem resultados. Eu estou vendo aqui o nosso, foi na época, vice-presidente da FIENG, o Teodomiro, né? Que foi Teodomiro Diniz, que foi um dos proprietários de uma edificação certificada conosco, quer dizer, que recebeu em projeto, que recebeu o laudo passível de ser certificado após implantado, após a auditoria de conformidade. Então, diante desse apoio todo, né, que nós tivemos, nós conseguimos, então, naqueles 3 workshops, na evolução do nosso tempo aí, conseguir colocar o sistema, né? A FIENG também nos apoiou muito, o CREA, IAB, né? Hoje o CAL, né? O Conselho dos Arquitetos, quem mais? A BIH dos hotéis e a Brasel de bares e restaurantes. Esse pessoal todo nos ajudou na formatação desse critério. Bom, e aí eu fiz um paralelo com o Programa de Construção Sustentável da CEBIC, né? Para ver se o que a gente estava fazendo estava dentro daí da proposta do Programa de Construção Sustentável da CEBIC. E aí, dentro do item 5, né, das ações da CEBIC, trata dos temas água, energia e resíduos e propõe as seguintes ações, né? Exatamente o que está aí vem ao encontro daquilo que nós fizemos, como estímulo à contratação de projetos e obras que contemplam as melhores soluções para o melhor nível de consumo de água. Energia, uso da etiquetagem como forma de avaliar a eficiência energética na fase de projeto e de entrega das edificações. E resíduos, participação na cadeia produtiva, na elaboração de leis estaduais, municipais, no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o nosso projeto vem ao encontro dessa proposta da CEBIC. E quais são os atores, né, que a CEBIC elenca, né? No Poder Executivo, né, integrar o manejo e a drenagem de águas pluviais, a gente dá um bônus para aqueles que trabalharem com maior permeabilidade do solo acima do que exige a lei. No Legislativo Judiciário, né, formular legislação que promova a medição individual de consumo de água e em novas edificações. Os nossos projetos residenciais estão todos eles que foram certificados, estão com medição individual de água. Formular legislação específica, estimular a eficiência energética, formular legislação específica, aqui no caso para estimular retrofit das edificações, quer dizer, as reformas necessárias, né, para atingir os nossos índices. Então, a coisa caminha mais ou menos nessa linha. E no final, né, a conclusão do programa da CEBIC o Programa de Construção Sustentável aponta para o futuro, um tempo em que o setor da construção no Brasil esteja plenamente harmonizado com os conceitos de uso e reuso racional dos recursos naturais, reciclagem, eficiência energética, redução das emissões de gases de efeito estufa e da geração de resíduos sólidos, tendo como objetivo central o desenvolvimento humano em toda a sua plenitude. Quer dizer, isso tudo está tudo dentro de acordo, né, com o que nós estamos propondo, então acho que a gente achou que realmente são políticas hoje complementares e que todas elas buscam o mesmo objetivo. Bom, nós criamos então um programa, né, lançamos o programa no site para os empreendedores entrarem. Eu não vou detalhar isso aqui, mas é muito simples, vou comentar só. Na primeira fase, né, o empreendedor ele cadastra o empreendimento, solicita a certificação, vai ser um serviço da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, quando ele cadastra, verifica se ele tem alvará ou se ele não tem pendência ambiental. Se ele não tiver, ele passa para frente. Se ele não tiver nada, ele recebe uma senha e login para ele fazer uma simulação do que ele gostaria de ter no empreendimento, no projeto, ou então o que ele já tem no projeto. E com essa simulação, ele apresenta uma proposta, né? Essa proposta, ele apresenta, ela é uma proposta em papel, né, um projeto, ela é analisada na secretaria e, quando implantada, ela recebe a auditoria de conformidade. Então, tudo aquilo que ele colocou na proposta tem que estar implantado. A partir daí, um ano depois, então, a gente vai ver se ele atingiu os nossos índices que eu vou mostrar à frente. Igual o nosso secretário falou, se ele atinge o índice, ele continua com selo, se não atinge o índice, ele vai ter que fazer, ou recebe boas práticas, ou ele vai ter que fazer algum ajuste. Só para você ter uma ideia, eu vou citar os nossos índices aqui, para não ficar muito vago. Energia, no caso. O empreendimento ele tem que reduzir o seu consumo de energia em 25%. Bom, os empreendimentos existentes, a gente tem um histórico, então a gente trabalha com o histórico reduzindo em 25%. Os novos, a gente trabalha com uma linha de base, com a não implementação dos dispositivos de eficiência e verifica implantando os dispositivos se daria realmente os 25%. Se ficar abaixo, recebe o certificado de boas práticas.
E a gente premia, né, bônus para práticas ambientais, que é educação ambiental, informação, e para arquitetura bioclimática dentro do programa, mecanismos de cogeração de energia, geração de fontes renováveis, aqui no caso, se tiver células fotovoltaicas, e tecnologias economizadoras, que é muito usado hoje, mas que tem que dar esses resultados. Na parte de energia, por exemplo, sensores de presença, etc., eu vou mostrar uma linhagem na frente. Bom, os aparelhos, né, a gente vai ver, a gente trabalha na área de climatização, então um aparelho de ar-condicionado eficiente, na área de iluminação de LED, a fluorescente de alta eficiência, vapor de sódio, desligamento automático, sensor de presença, tudo isso aí entra contabilizando dentro do programa. Na parte de chuveiros, né, a parte de aquecimento de água, toda a parte de aquecimento e dispositivos que reduzam o consumo. E como a gente está certificando bares, hotéis, restaurantes, a gente também está contabilizando a parte que pesa um pouco nesses estabelecimentos, a parte de eletrodomésticos, né? Então, os eletrodomésticos tiver o selo do Procel. E aqui é importante dizer o seguinte, que toda a nossa tabela e os nossos cálculos estão feitos dentro da tabela do Procel. O programa já capta os dados da tabela do Procel e já utiliza as eficiências do Procel, em todo o sistema de energia. O elevador inteligente, que tem uma eficiência muito boa na redução de consumo. O aquecimento solar, né, para piscina, para banheiros. A parte retrofit com arquitetura bioclimática. Agora, passando para a água. Água, o nosso índice para a água é 30%. Então, o empreendedor tem que reduzir 30% do seu consumo, da linha de base, ou então, considerando o histórico da edificação. E aí a gente também dá bônus para práticas ambientais, controle de vazamentos é importante, fontes alternativas de água, no caso de utilização de água de chuva, né? Recirculação e reuso, aqui mais na área industrial, né? E tecnologias economizadoras que todos conhecem. Vou mostrar algumas aqui, chuveiros inteligentes, redutores de vazão, as descargas com duplo acionamento, os diversos tipos que existem, caixinhas, a vácuo, as torneiras com sensores, a utilização de água de chuva, né, os reservatórios para utilização em água, não necessariamente tem que ser potáveis. Nas emissões diretas. Emissões diretas, nós temos os serviços, por exemplo, a estação de tratamento de esgotos gera emissão direta, o aterro sanitário gera emissão direta, uma indústria pode gerar emissão direta, as linhas de ônibus geram emissão direta. Né? Então, o nosso índice para emissão direta é uma redução de 80%. Esse índice é alto, mas nos empreendimentos que dá para trabalhar na eficiência, você consegue esses dados. Esses benchmarks, nós pegamos esses índices de benchmarks estudados no mundo inteiro, né? O que era viável de acontecer. Não apertamos muito, mas também não deixamos muito frouxo. Quer dizer, o prédio da FIENG, por exemplo, que era um prédio que foi certificado pelo Procel, para atingir os 25% nosso de redução de consumo de energia, ele atingiu 28%. Né? Tiveram que acrescentar algumas coisinhas e trabalhar bastante para dar os 28%. Estava difícil. Bom. Ô, Weber. Oi? Aqui, uma dúvida só. Como é que você conta a questão das emissões diretas de GGE? Como é que você está trabalhando isso? No caso das edificações, nós estamos contabilizando ela é, de certa forma, indireta. Né? Se você consome, quanto que gera a produção de 1 metro cúbico de água, gera tantos de quilos ou toneladas de CO2 equivalente. Então, a gente faz o que você reduziu, a gente transforma em CO2 equivalente, na indireta. Né? Energia é a mesma coisa. A gente sabe que a energia hoje parece que está... Passando só com o número mesmo, que 80% realmente é um ponto de corte extremamente audacioso, né? Esses grandes emissores, os emissores diretos, eles, quando eles trabalham na redução, eles conseguem atingir isso aqui. Por exemplo, o aterro sanitário nosso foi certificado. Ele queima os gases, entendeu? E ainda gera energia elétrica na queima dos gases. Só na queima dos gases, ele consegue uma redução de em torno de 90%, né? De metano para CO2. E uma linha de ônibus, por exemplo, se você entra no biocombustível, né, você consegue também eficientização muito interessante. Estação também de esgoto também, só na queima dos gases. Mas é possível, sim. Esse número realmente ele é mais alto. Né? E aí tem os mecanismos, né, de redução ou compensação também. A gente acredita em compensação. Se compensar, a gente também está certificando. Bom, na área de resíduos sólidos, a gestão de resíduos sólidos é um pouco mais complexa, né, mas a gente baseia-se muito na... a gente está dando pontos, a gente pontua tudo o que o empreendimento faz. Então, ele tem que ter maior ou igual a 100 pontos. Né? O mecanismo de reutilização, por exemplo, é maior ou igual a 30%, né, do passivo do que a compostagem.
Aqui no caso da coleta seletiva de resíduos secos, ó, o empreendedor tem que trabalhar com no mínimo 70% da coleta seletiva dos resíduos secos. Ele tem que fazer isso aqui. Mesmo assim, ele vai ter 90 pontos. Ele vai ter que trabalhar com isso mais alguma coisa, né? O mecanismo de coleta seletiva de resíduos úmidos, né, que é para poder fazer compostagem, restos de restaurantes, bares, hotéis, de empreendimentos que têm muita matéria orgânica, né? Ele tem que trabalhar com 70% do que é passível de fazer compostagem. Tá? E aí ele tem 90 pontos. Aí ele trabalha junto com os outros bônus, ele consegue os 100 pontos. Aqui ele tem que fazer um manualzinho de gerenciamento dos seus resíduos sólidos, né, para como que ele vai trabalhar isso ao longo do tempo, porque na hora da auditoria de performance, ele vai ter que mostrar que ele conseguiu chegar aos valores que estão elencados aí, né. Aqui, interessante, na área de resíduos, nós temos aqui o coletor de óleo de cozinha, né, que a gente bonifica esse coletor de óleo de cozinha, porque a gente não mede. Tem umas coisas que não dá para medir, então a gente bonifica. Se ele tiver um coletor de óleo de cozinha desse tipo, aqui ó, é a bancada da cozinha, né, da dona de casa, né, do apartamento, isso aqui é aberto, ele joga o óleo de cozinha aqui, e esse óleo de cozinha desce e vai para o tambor da garagem. E uma empresa, quando esse tambor estiver cheio, ou pela metade, eles telefonam, e essa empresa busca esse tambor. Então, esse óleo não é julgado na rede de esgotos da Copasa, né. Nesse simulador nosso, ele está nesse site aqui, ó, cesa.pbh.gov.br. Então, você entra nesse site, né, você tem todas as informações do programa, o manual de procedimentos, está muito claro o manual de procedimentos, todos os passos para se certificar, o simulador de propostas. Você vai encontrar o simulador lá, mas o simulador só entra nele quem tiver o CNPJ com o empreendimento inscrito, porque aí ele vai ter que receber a senha e o login para entrar aqui. A gente ia liberar para livre, né, fazer o simulador livre, igual da Caixa Econômica, por exemplo, para fazer financiamento de casas, mas nós não conseguimos liberar porque o número de entradas é muito grande, o computador que está hospedado não vai dar conta não vai ter suporte para isso, pelo menos no princípio. Futuramente, a gente espera que isso seja possível. E tem todos os links relacionados, né, e o cadastro, e aí a parte de cadastro do empreendimento, onde você cadastra o empreendimento e a partir daí você faz a simulação. Bom, essa é a primeira página do site, né? Selo BH Sustentável. Aqui está acessar o sistema. Isso aqui são as informações, os links, né, os índices que você tem que atender, o funcionamento, objetivos, o que é. Aqui as bases, né, que nós temos, né, bases legais. E aqui você faz o cadastro do empreendimento. E o manual de procedimentos, para você trabalhar com ele. Linkou aqui, ele vai abrir para você. Só esse acessar o sistema é que você vai precisar de senha e login. Tá? Aqui é uma página do simulador da área de consumo de água. Então, aqui, ó, consumo médio, você vai preencher. É como se fosse um imposto de renda. Ele é extremamente simples. Hein? Não é difícil de preencher. Por exemplo, consumo médio mensal do período de 12 meses. Aí você tem a conta da Copasa, né? Aqui no caso a conta da concessionária de água, e se você tiver poço artesiano, somos 2. E aí vai colocando práticas ambientais, isso aqui vai abrir, vai aparecer uma série de coisas, controle de vazamentos, apareceu 2 aqui, ó, detecção de vazamento, isso vai pontuando no final, você não precisa fazer nenhuma conta, você vai chegar no final e ter o resultado. Se você tem captação de água de chuva, é só anotar aqui, você vai ter bônus. Agora, se você tem, por exemplo, bacias sanitárias, na área de tecnologias economizadoras, descargas a vácuo, se você tiver a quantidade no seu empreendimento, né? Aqui, descarga com duplo acionamento, tinha 14 nesse caso aqui, e descarga sanitária por pressão tinham 7. E o tempo de funcionamento dessas descargas, tudo é estimado, né? E no final você tem, então, o resultado disso, que aparece numa tela final, né? Esse caso aqui, essa tela aqui é de resíduos, então aparecem as práticas que você adotou, né? Mecanismo, submecanismo, as tecnologias adotadas, as práticas, né? Redução, também redução, reutilização, coleta seletiva. Isso, fazendo todas as contas dentro do processo, você vai dizer o seguinte, você teve 123 pontos, se você alcançar mais de 100 pontos aqui, vai dizer o seguinte, apto à certificação. A partir, com isso que você colocou aqui, com esse dado, você pode pensar na viabilidade do custo-benefício de colocar isso no seu empreendimento. E se você está apto à certificação, você vai tentar trabalhar com aqueles dispositivos que você colocou, né? Bom, nós certificamos, então, no dia 5 de junho, né, o aterro sanitário da SLU, né,
com o selo ouro, que ele trabalhou com a energia, redução de gás direta e gestão de resíduos sólidos. Certificamos 2 hotéis, o Quality Afonso Pena, o Caesar Business, se tiver alguém aqui que tiver num dos dois, né, pode verificar. O edifício sede da FIENG, que tem a certificação do Procel. O edifício sede da TV Globo Minas, que tem ISO 14001 e fez as contas e deu nossos resultados. A sede da Covan, né, que é uma empresa de engenharia. O edifício residencial Moacir Figueiredo da Campo Engenharia, que está aqui o Ricardo, que vai apresentar para vocês como estudo de caso. Né? O edifício comercial Raja Rios, que é um prédio de salas. O Centro de Educação Ambiental do Propan, esse é um prédio público, e esse também é público. Então, dentro desse aqui, nós certificamos 2 públicos. E também aprovamos 3 laudos de projetos novos. Um hotel, que é o Hotel Lavras 150, da MASB. O edifício comercial Prime Savassi, da construtora Ferreira Miranda. Está aqui a Patrícia, da arquitetura, da empresa de arquitetura Creato, né? A Patrícia Gisela. A Patrícia vai apresentar esse estudo de casos do Prime Savassi. E o edifício Vila Real, da construtora Diniz Camargos, que está aqui o Teodomiro, né? Que apresentou a proposta do edifício novo dele, que vai inaugurar agora, deve estar pronto para inaugurar. Né? Então, esses aqui, o que eles têm? Eles têm um laudo de aprovação passível de ser certificado após a auditoria de conformidade. Então, eles ainda não estão certificados, esses 3. Vai ter auditoria pela Bureau Veritas, né? Independente da gente, e, se passar, ele recebe, então, o certificado. Bom, então é isso aí. Né? Eu queria destacar, então, posso convidar para a mesa os dois prosseguindo, o Ricardo, favor, né, para a mesa, da Campo Engenharia. Para a gente já dar prosseguimento, que estamos no... prosseguimento ao estudo de caso. Tem 2, por gentileza, os 2 filmes dos 2, né, do estudo de caso, 1 minuto cada um. Patrícia, por favor, da Creato. Obrigado a vocês que chegaram agora. Vamos passar, então, para o estudo de caso. Edifício Comercial Prime Savassi. Edifício Comercial Prime Savassi, localizado na Rua Antônio de Albuquerque, número 194, na Savassi. O edifício terá 17 pavimentos, sendo 4 pavimentos de garagens, 12 pavimentos de andares corridos, pilotis com sala multiuso e 2 salas comerciais. Principais ações de sustentabilidade: tecnologias economizadoras, como chuveiros com adaptadores, descargas com duplo acionamento e torneira de lavatório com redutor de vazão. Foi projetado com arquitetura bioclimática e utilização de dispositivos economizadores, como sensores de presença e minuterias, acionamento independente das fileiras de luminárias. Para a gestão de resíduos, foi projetada uma infraestrutura que possibilitará a destinação de resíduos para reciclagem e coleta seletiva. Resultados esperados: redução do consumo de água de 30% e de energia de 32%, reciclagem de 60% nos resíduos recicláveis. Laudo aprovado com certificação Ouro. Condomínio do edifício Moacir de Castro Figueiroa, Campo Empreendimentos. Edifício residencial localizado no bairro Santo Antônio, composto por 16 apartamentos de 4 quartos. Ações de sustentabilidade: eficiência hídrica. Possui torneiras com arejadores nas pias e lavatórios. Torneiras com fechamento automático nos lavatórios. Vaso sanitário com caixa acoplada de duplo acionamento. Medição individualizada para cada apartamento. Possui elevador inteligente sem casa de máquinas. Sensores de presença para acionamento da iluminação nas áreas comuns. Lâmpadas fluorescentes. Aquecimento da piscina com energia solar. Coleta seletiva com coletores diferenciados
Tubulação para a coleta de óleo de cozinha a partir dos apartamentos. Como resultados, atinge redução no consumo de água de 31%, do consumo de energia de 57% e reciclagem de 65% dos resíduos. Certificação Ouro. Tá falando aqui? Boa tarde. Meu nome é Patrícia Vasconcelos, eu sou arquiteta e engenheira civil, sou diretora técnica da CREATO. A CREATO é uma empresa de consultoria, a gente trabalha com todas as certificações existentes hoje no Brasil e estamos participando com o Weber desde o início do processo de certificação, participamos dos workshops que ele propôs e, ao longo desse período todo, nós tivemos a oportunidade de estar certificando um empreendimento que é o Prime Savassi, no selo Procel de eficiência energética para edifícios comerciais. E, durante esse processo todo de certificação do Procel, surgiu a oportunidade de certificar também no selo do BH Sustentável. Só esperar colocar ali a apresentação. Bom, quando nós começamos o processo do Prime Savassi, várias pessoas, vários clientes perguntam por que certificar uma edificação. E a gente fala que existem vários motivos. O primeiro é o econômico, é o que chama a atenção realmente do nosso mercado hoje para a certificação. O Prime Savassi ele veio com uma condicionante ambiental, que seria um atendimento a uma condicionante da prefeitura. Ele queria apresentar eficiência de recursos de água, energia e resíduos. Também veio com um projeto já bem estudado na parte de arquitetura bioclimática para atender a parte de conforto. E também, como é edifício comercial, a ideia do construtor era reduzir custos e passar isso para os futuros usuários. Primeiro foi feito um estudo de viabilidade para ver qual seria a possibilidade de certificação, tanto no Procel quanto no selo BH Sustentável. Nós não trabalhamos com a parte de emissões, foi só a parte de água, energia e resíduos. E no selo Procel, essa edificação ela vai ser certificada A em envoltória, que são as fachadas, e A em iluminação. É uma certificação parcial. As alterações todas de projeto foram feitas, as alterações todas que vão ser feitas na edificação foram feitas em projeto. Isso é uma coisa muito importante para quem vai certificar, porque o custo dessa certificação foi praticamente zero. Todas as alterações de sistemas, de fachadas, de acabamentos, de parte toda de ar-condicionado, especificação de elevadores, foram feitas e testadas em projeto, com simulação computacional. Então, a partir de agora, forem comprados os materiais, eles já estão todos especificados e a gente já sabe qual o nível de eficiência que vai conseguir em cada uma delas. No selo BH Sustentável, nós fizemos o cadastro do empreendimento. No selo Procel, ele vai ser só uma etiqueta parcial, iluminação e envoltória. Algumas perspectivas já foram passadas, né, no filminho. É um edifício comercial na Savassi, com 17 pavimentos, 12 andares corridos e sala multiuso. Uma das características do Prime foi ser a localização, realmente um empreendimento comercial, tem que ser bem localizado. Atualmente, ele está em execução de fundação. As perspectivas foram feitas. São andares inteiros, abertos. Então, nossa maior preocupação foi com a especificação dos vidros nesse projeto, porque são vidros que não poderiam ter uma absorção de calor muito grande. Na casa da energia, no selo BH Sustentável,
a gente especificou um elevador eficiente, que tem 30% menos no consumo de energia, sensor de presença nas luminárias próximas às vagas dos carros, o interruptor horário nas circulações dos carros é programado para o funcionamento durante o funcionamento do edifício apenas. Todas as circulações coletivas possuem sensor de presença. As luminárias que estavam em projeto foram trocadas por luminárias com lâmpadas de T5, que são lâmpadas mais eficientes. Foi feita uma setorização de iluminação, ou seja, eu consigo apagar a minha linha de iluminação próxima à janela e deixando as centrais, onde tem menos luminosidade, acesas. E todos os equipamentos de ar-condicionado que não serão entregues, mas já estão especificados como selo Procel nível A. Então, conseguimos, com isso, no selo BH, 32% de eficiência em energia. Na parte de água, para a gente foi um desafio maior, porque nós não temos a parte de utilização maciça de chuveiros. Então, o que nós conseguimos fazer com a parte de dimensão de água foi os 2 únicos chuveiros na parte de utilização coletiva com adaptador, as descargas todas, que eram descargas caixa acoplada simples, a gente transformou para dual flush, as torneiras de lavatório todas com redutor de vazão e as torneiras das pias, cada salinha tem uma copinha com redutor de vazão. Eficiência de 30% no consumo de água. Resíduos, edifício comercial, grande utilização de papel, copo. Então, foi feita uma triagem para saber quais os resíduos que seriam produzidos na edificação. Fizemos uma análise de quantos funcionários, quantas pessoas usariam essa edificação durante um mês, e chegamos à conclusão de que o edifício Prime irá produzir 414 quilos de resíduo seco por mês. Então, grande parte vai ser doada para a Asmari, num contrato de parceria, que a Asmari costuma fazer com os edifícios comerciais, e o restante será a parte de copos plásticos, papéis, 60% vai ser reutilizado e 40% reciclado, com eficiência de 60%. Pontuação final, ele conseguiu atender as 3 dimensões, então ele está pré-certificado no selo ouro. O prazo de obra deve estar pronto no máximo daqui a 1 ano e meio, e aí vão ter, depois de 2 anos, né, a auditoria de performance para confirmação do selo. Bom, benefícios: edificação com alta performance, uma arquitetura projetada para eficiência energética, não foi uma edificação que foi adaptada. Conseguimos priorizar tecnologias extremamente adequadas com baixo custo e diminuição dos custos de operação e manutenção, porque hoje, quando você vai alugar uma sala, comprar um andar, um apartamento, você olha o custo do seu condomínio. E, com certeza, uma edificação eficiente tem um custo de condomínio menor. Foram feitas uma média para saber quantos quilos de CO2 seriam produzidos com essa edificação. Esse cálculo vai de encontro com a Política Mundial do Combate das Mudanças Climáticas, que foi iniciativa da PBH com o selo BH Sustentável, para busca de desenvolvimento de cidades eficientes. Esse foi o laudo atestando o selo ouro para o edifício Prime Savassi, que é da construtora Ferreira Miranda. Gente, obrigada. Obrigado, Patrícia. Boa tarde. Eu sou Ricardo Orsini, eu sou construtor, eu milito na área de construção civil há 38 anos, até o meu amigo, meu colega, né, de mais ou menos esse tempo, né, Léo? Mas nós somos jovens, né, que nós começamos muito cedo na profissão. E eu fiquei muito satisfeito com o trabalho que eu vim desenvolvendo ao longo desses anos. Porque, quando chegou em 2004, nós começamos a desenvolver na engenharia. O engenheiro ele liga muito em número, né, em resultados, e eu precisava de ter uma performance nos meus empreendimentos, de maneira com que eles tivessem um diferencial no seu resultado final, em termos de custo, e que também oferecesse para o cliente um estímulo
maior para ele, em termos de que ele estaria comprando um imóvel com uma boa performance no futuro, igual a Patrícia colocou aqui, né, que a intenção, hoje em dia, a gente tem que estar preocupado não é simplesmente com o resultado do empreendedor, a gente tem que estar preocupado também com o resultado do consumidor. Quando eu chamo consumidor, é aquele que vai utilizar o imóvel. E eu vim desenvolvendo um trabalho que começou com uma coisa que hoje é mais comum e que era muito difícil no início, que era a caixa acoplada, né, que é o vaso substituindo a válvula de descarga de parede. E a gente ia colocar essa caixa acoplada e existia muita crítica. É feio, principalmente as mulheres, elas não gostavam, né? Os homens já gostavam um pouquinho mais, que a gente mostrava que existia menos consumo de água, né? E a gente, quando da execução, na instalação, a economia também é significativa, porque em vez de a gente estar usando tubulação de 1,5 polegada, 1,4, a gente estava usando uma tubulação de 3/4, é como se fosse uma torneira no vaso. Então essa, talvez, foi a primeira iniciativa que a gente pode falar, que é muito simples e que hoje a gente vê muito, já essa utilização da caixa. E as coisas vão acontecendo hoje, a gente já vai acostumando hoje com aquilo que é novo, com muita facilidade, porque hoje a comunicação ela é muito grande, e no instantinho, o que a gente faz, em um ano a gente acha que já tem 10 anos, porque na minha época, quando eu formei, eu usava régua de cálculo. Eu sou jovem, mas a régua de cálculo estava saindo da escola e começou a aparecer a máquina de calcular, que hoje a gente compra no sinal, né? Aquelas maquininhas que você põe no bolso aí. Aliás, até no telefone tem. Porque a evolução foi correndo tanto que hoje você pega um telefone, que você pega seu e-mail, faz as suas contas. Então, a velocidade faz com que a gente nem observe. Hoje, essas válvulas de descarga de caixa acoplada, que vamos colocar, eu comecei com essa iniciativa em 2004. Hoje, aí chegou um vendedor há uns 3 anos atrás, 3 anos atrás, me mostrando que eu poderia usar na caixa de descarga acoplada o controle de 3 e 6 litros, para o uso sólido e líquido. E a gente vai fazendo as continhas e a gente vai vendo que isso é significativo. Então, essa foi uma atividade em 2004 que hoje ela já evoluiu, porque às vezes a gente só dava um toque, era 6 litros de água. Hoje não, os vasos evoluíram e o acionamento, ele vai de 3 e 6 litros. Então, determinado uso, você consegue reduzir pela metade o uso do acionamento de água. Isso é significativo, porque quando a gente fica falando para uma pessoa é uma coisa, para uma casa é outra coisa, para um prédio é outra coisa, para uma cidade é uma loucura, né? Então, a gente vendo essa evolução, a gente vai vendo que dá resultado. E o resultado, eu sempre pensava em dinheiro. Era assim, na minha época, muita coisa que hoje eu estou fazendo, inclusive uma iniciativa que eu tomei, eu fui olhar numa criança, que eu vi a importância que a escola estava dando para a criança, devido àquele do óleo descartável, que ela aprendia na escola que era para levar mensagem para o pai e para a empregada da casa dela. E outra, é isso mesmo, eu não tive essa instrução. Quem teria que me dar era minha filha, apesar de que essa era mais nova, era filha de um amigo meu, que ela veio falando, eu vi a ideia em São Paulo, e depois me senti na obrigação, como engenheiro, de procurar fazer aquela coleta. Eu talvez tenha sido um dos precursores disso, mas o que me chamou mais atenção foi justamente a informação dela. Aí que eu comecei a entender que eu estava preocupado com a sustentabilidade, né? Respeitando o meio ambiente. Porque, como eu falo, o engenheiro ele quer resultado. E eu ia gastar mais dinheiro para fazer um tubo de coleta de óleo, eu ia pôr o dinheiro na construção e eu não ia ter aquele retorno daquele dinheiro. Porque quem que vai valorizar isso? Mas quando eu vi uma criança falando que estava levando a mensagem para os pais, e levando para a empregada, para não julgar o esgoto, no esgoto, eu falei assim, realmente as coisas estão evoluindo. Hoje a escola já está ensinando. A menina tinha que levar o óleo para a escola. E na hora que ela levava o galãozinho de 1 litro para a escola, ela estava demonstrando que na casa dela estava tendo aquele zelo. Hoje em dia, alguns já mais preocupados, eles fazem esse tipo de trabalho, mas pega a garrafinha e leva para um determinado lugar, onde é que vai ser reciclado esse óleo. Aí
eu falei assim, poxa, vou pôr dinheiro e o resultado. Aí, quando eu vi a prefeitura, talvez tenha sido um dos meus primeiros estímulos a respeito disso. Já deve ter uns 3 anos, eles me convidaram para falar sobre a coleta de óleo, que era... Eles estavam falando em coleta de óleo em hotéis, em restaurantes, e me chamaram para falar sobre um apartamento. Eu estava em construção, estava fazendo a utilização dessa coleta, e eles me perguntaram como é que seria a utilização residencial. Aí que eu senti, assim, poxa, a minha iniciativa está tendo um reconhecimento público. Isso é gostoso. Quando a gente vai chegando mais uma idade assim, de um conhecimento, o reconhecimento público é muito importante para a gente, pelo menos para mim, né, que faço parte de uma sociedade, sabendo que o meu trabalho está tendo reconhecimento, um trabalho técnico. Então, eu trabalhei com a prefeitura durante esse período todo, e nós desenvolvemos algumas ações, eu vou ser um pouco mais breve, vou direto nelas, mostrando por que a nossa edificação residencial mereceu o selo ouro. É igual eu brinquei um dia, quando eu recebi na mão do Vasco e do prefeito Márcio Lacerda, eu fiquei emocionado ao receber o diploma, o certificado, né? E outro dia eu estava fazendo uma palestra para um pessoal mais simples, lá na própria prefeitura, que é um trabalho que eles estão conscientizando, de uma maneira geral, o cuidado que as pessoas têm que ter com o meio ambiente. E na hora que eu estava fazendo, aí eles passaram aquele filminho de novo, e na hora que falou assim, certificado ouro, eu até arrepiei. Eu falei, pô, já vi isso uma vez, eu vou arrepiar pela segunda vez, se fosse uma novidade, está certo. Mas é emocionante, realmente, a gente ter a oportunidade de ter esse tipo de trabalho reconhecido, que são atividades muito simples. Eu vou passar aqui para vocês, porque muita coisa já é pregada, outras podem ser novidades, mas tem coisas pequenininhas aqui que eu dou muito valor. Eu espero que vocês também venham andar. Aqui, ó, a gente fala sobre torneira com cruzetas de encaixe. O que é, gente? A gente pode preocupar com a água de dentro da casa da gente, né? A gente controla. Inclusive, eu uso o medidor de água individual para a entrada da casa. Aí eu já falo para o pessoal, gente, o que vocês gastarem é o que você vai pagar. É a consciência individual. Porque muitos, a minha casa eu só 2. Na outra casa tem 6. Eu vou economizar água no meu banho, sabendo que os outros estão tomando 6 banhos, e eu só tomo 2 e vou pagar a mesma quantidade, né? Então, na área comum, o que eu fiz? Eu usei na torneira, para evitar da torneira ter a cruzeta, ela é removível. Você tira a cruzeta e deixa na portaria, no zelador, com a faxineira. Então, o consumo de água é controlado. Ninguém abre aquela torneira, a não ser o responsável. E faz o controle até também, se a torneira estiver vazando, é muito mais fácil da gente ter o controle, porque é uma pessoa responsável por isso. E eu vou mostrar depois essa torneirinha, que é muito simples, eu acho que vale a pena a gente pôr. Torneiras com temporizador de fechamento, já é uma coisa mais comum, né? Todo mundo está usando hoje esse temporizador, que traz uma economia muito grande de água. A gente aciona e gasta a quantidade necessária. Eu estou falando sempre em área comum. A caixa acoplada dos vasos sanitários 3, 6 litros, também já é uma coisa mais comum. Eu uso também, isso aí é um detalhe, mais as janelas maiores do que o normal, para a luminosidade. Existe uma regra da prefeitura, e eu faço também o seguinte, se na regra da prefeitura dá um dimensionamento da janela, eu faço um estudo de economia. Sou engenheiro, né? Então, eu falo assim, se a barra tem 6 metros, eu posso aproveitar toda a barra de 6 metros para fazer uma janela, às vezes, maior. Em vez de eu fazer uma janela de 1,20 m, eu vou fazer uma janela de 1,50 m, né? Para aproveitar a barra no seu total. Eu crio, então, uma condição melhor de luminosidade e ventilação. Os sensores de presença para acender as luzes, que é sempre também na parte comum e mesmo na garagem, gente, a economia chega até 50% de energia da gente não ficar deixando lâmpada acesa dentro de casa. E isso daqui eu fui também assim, eu sou muito prático. Eu sou engenheiro construtor. Vocês me desculpem, às vezes, pela apresentação, que eu sou um homem mais do campo. Não estou acostumado a usar terno, eu sou mais um feitor, né? Então, a gente tem esse cuidado, né, de estar fazendo o serviço
do nosso dia a dia, com resultado e com observações que a gente tem das pessoas. Então, teve um síndico que chegou perto de um prédio que eu tinha entregue, ele falou assim comigo: você acredita, Ricardo? Eu tinha um prédio que era parecidíssimo com esse. Era um prédio de 7 andares, com um elevador, 2 níveis de garagem, mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. A nossa conta de luz no prédio, ela variava em torno de 460, 480 por mês. Aqui nesse prédio, a nossa conta está variando em R$ 190. Opa, bom, gostei. Quero. Isso vale mais do que quando a gente está sentado no papel, calculando que dá economia de tanto de tal. Ou seja, a realidade ela é muito importante. E quando eu pego uma informação dessa, eu vejo que o tal do sensor de presença, e aquilo também que a Patrícia falou do elevador, o elevador agora, antigamente esses elevadores, a gente comprava os elevadores por um preço, ele custava mais caro. Isso que de vez em quando eu fico até estranhando algumas iniciativas que eu faço. Eu ia comprar um elevador convencional, ele ia me custar R$70 mil. Aí eu vi lá o elevador, era um elevador eletrônico, sem casa de máquinas, mas que ele ia trazer uma economia de energia. Aí eu vi o negócio, achei bacana o elevador, falei assim, tem um diferencial para o prédio, eu vou colocar esse elevador, e paguei no elevador R$86 mil. Eu acho que era alguma coisa em torno de uns 15% mais caro. Agora, hoje, isso não tem muito tempo, hoje, 3 anos e meio, mudou o mercado. O mercado já está todo passando para esse elevador. As indústrias de elevadores fabricam muito mais elevadores eletrônicos do que o convencional, né? Vendo também essa energia. E o elevador ainda teve uma vantagem, ele caiu de preço. Porque como ele entrou em produção, em série, então agora o elevador ficou até mais caro. Aliás, mais barato. Fica muito mais fácil para a gente hoje investir num elevador desse, sabendo os resultados que ele traz, sabendo que a gente está pagando um preço igual ao elevador convencional. Ricardo, dá uma concluída, Ricardo. Beleza. E aqui, só para mostrar a torneirinha, está vendo? A torneira não tem um comando, é só a gente tira o comando dela na hora de acionar. A torneira com temporizador. Desculpa. A torneira com temporizador. Ali tem, aliás, a caixa e válvula de descarga, né, com 3 e 6 litros. O aquecimento solar. E esse daí também é aquele que eles falam, o custo-benefício, ele é significativo. Eu fiz na minha casa um elevador, inclusive hoje existem alguns sistemas muito interessantes do aquecimento solar, onde, gente, eu passei 6 meses sem utilizar nenhum apoio de energia. A água, simplesmente, com insolação, eu consegui água quente sem gastar um tostão, a não ser o equipamento que eu comprei inicialmente. As janelas, que seriam janelas maiores, o sensor que a gente coloca, né, principalmente na área comum, nos elevadores e mesmo nas garagens, isso aqui que é aquela conscientização do medidor de água, que conscientiza as pessoas. Isso, agora eu vou falar uma de profeta. Hoje eu não consigo, a Copasa, ela não faz a minha leitura. A minha leitura hoje, com está vendo esse equipamento branquinho que está no medidor? Ele faz com que um sistema na portaria faça leitura do consumo de água por apartamento e emite uma conta sem que o síndico precise fazer essa leitura. Ou seja, daqui a um tempo, eu acho que a Copasa vai começar a fazer as leituras individuais. Porque hoje ela só faz a leitura no hidrômetro da entrada do apartamento. E a gente é obrigado a fazer essa cobrança. Eu falo isso porque, recentemente, há 1 ano, 6 meses atrás, a Ultragás implantou em Belo Horizonte, eu já consigo nesse prédio também, fazer com que a leitura do gás seja feita diretamente por quem fornece o gás. Não tem aquele negócio da gente pôr o gás no botijão, pagar aquele gás e depois sempre pedindo para pagar. Hoje, a Ultragás, ou a concessionária de gás, coloca o gás, vamos colocar em consignação, ela faz a leitura e manda a sua conta para o apartamento. Que é isso aí, ó, né? Que é o medidor. Isso já é uma coisa também de mais tempo, a medição individual. Mas a conta de gás, igual uma conta de CEMIG, não tinha. Começou tem 6 meses. Aquilo é o óleo, né? Até no filme estava com o óleo novinho, porque foi pego de surpresa. A gente usou o óleo que não tinha o óleo para ser descartável. Mas é o sistema conforto, né? E dá facilidade para que seja feita a coleta.
E eu acho que isso é uma contribuição que a gente dá, porque tudo que a gente tem mais conforto, mais facilidade, é mais fácil de ser praticado. E eu fiz uma palestra, logo depois de uma palestra da Copasa, e o diretor da Copasa está mostrando os malefícios que esse óleo causa, tanto na rede de esgoto, como nos mananciais. E o custo do tratamento do óleo na água é caríssimo. Aí vem a coleta, que mostra desde a entrada até a saída. E outra, gente, para vocês ficarem assim, eu tinha medo de colocar esse sistema, porque eu falei, mas quem que vai coletar o óleo? Eu vou ter que passar nas minhas obras depois para ir coletando esse óleo? O que eu vou jogar na mão do síndico para ter que retirar esse óleo? Tem empresa em Belo Horizonte que ele faz o recolhimento, e outra, ela paga por cada litro de óleo 50 centavos. Ou então troca com o condomínio com material de limpeza, com sabão, porque esse material é todo reciclável para fazer sabão e biodiesel. Ricardo, olha a cara do presidente. Eu estou vendo lá, presidente, só para mostrar o certificado, presidente, que não podia deixar... para não deixar de mostrar o certificado, que eu tenho tanto orgulho, que talvez seja, não digo uma coroação, mas um reconhecimento público de um trabalho que não é um trabalho de um dia, de um mês e de um ano. Eu vou falar que é um trabalho de uma carreira de um engenheiro de 38 anos de profissão. Muito obrigado. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Obrigado. Oi. Obrigado, Ricardo. Obrigado. A Patrícia também, não. Porque vocês chegaram depois, eu não tive a oportunidade de falar antes, então obrigado a vocês dois. Acho maravilhoso o caso prático que vocês estão colocando, porque a gente vê que é possível. Eu acho que o Weber foi muito feliz, não nada contra o secretário, que apresentou tecnicamente perfeito na concepção do selo, mas o Weber foi muito feliz que a introdução dele foi em cima do que é o Programa de Construção Sustentável, que nós estamos defendendo e que a gente briga nessa comissão aqui já há 3 anos. Lilian é uma das cabeças que também nos ajuda dentro do planejamento estratégico desse nossa ousadia que a gente batizou de construção sustentável, do Programa de Construção Sustentável. E ele tem esse entendimento, é que nós não podemos fazer nada se nós não propormos, sermos proativos para que o gestor público tenha um caminho a seguir a partir disso. Então, acho que vocês estão de parabéns, acho que a coisa é bem por aí. Me ficaram algumas dúvidas que você falou na questão de bonificação para permeabilidade, mas isso aí depois você... Depois dos debatedores, a gente coloca isso. E eu acho que também onde vocês falou, não me lembro quem foi, sobre sustentabilidade ao longo do uso e manutenção. Isso é o que a gente tem que começar a incutir na cabeça do nosso cliente, que não é só o quanto ele paga à vista na hora que se muda, é quanto ele vai gastar no futuro. E tem que começar a fazer essa conta. Sempre fui fã dos programas que fazem a etiquetagem por isso. Ele agrega esse valor ao empreendimento. Quer dizer, eu estou comprando uma sala mais cara, mas ela é uma etiqueta A. Então, eu sei que ao longo do tempo eu vou ter uma economia de no mínimo 25%, 30% no uso e manutenção daquele negócio. Quem esteve na plenária de manhã viu o arquiteto lá da Foster falando exatamente sobre a ponta do iceberg. A construção e o terreno era um negócio desse tamanho. O uso e a manutenção era exatamente o corpo do iceberg. Mas eu vou passar para o Dr. Roberto Lira de imediato para a gente acelerar o nosso painel. Bom, gente, boa tarde. Eu quero agradecer aqui o convite feito pelo Zé Antônio Simon, pela CEBIC. Eu sou, não assessor legislativo, mas sou consultor técnico do Sinduscon Rio. Tenho apenas, às vezes, a confusão que fazem, porque eu sou engenheiro e sou advogado também, então alguns me pensam que eu sou muito mais vivendo a legislação do que, evidentemente, a parte técnica. Eu tento mesclar. Eu sempre respeitei, quer dizer, não só eu, mas como todos nós lá do Rio de Janeiro, Belo Horizonte em termos de meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente e da sustentabilidade. Eu me lembro que quando se começou a falar em resíduo da construção, com aquela resolução CONAMA 307 de 2000, a gente fazia caravanas para vir aqui ver a usina de reciclagem da Prefeitura de Belo Horizonte, se não estou enganado. E isso, para nós, era sempre uma referência. O problema de quem é pioneiro é que aquele que segue depois tenta melhorar e tenta adequar mais positivamente as coisas. Eu estou hoje, lá no Rio de Janeiro,
com uma satisfação muito grande, porque, nas vésperas de ser convidado para vir aqui, o nosso prefeito Eduardo Paes fez editar um decreto e encaminhou para a Câmara de Vereadores 2 projetos de lei, um projeto de lei ordinário e um projeto de lei complementar. O decreto que ele editou, o 35.575, foi exatamente um decreto que cria a qualificação Qualiverde. Essa qualificação Qualiverde, ela dá uma pontuação na sua construção, dependendo dos equipamentos que você venha usar e dos cuidados que você venha ter, evidentemente, com a questão da sustentabilidade. Há toda uma pontuação que, se você conseguir atender a todas, você vai atingir uma pontuação de 140 pontos. Mas, a partir de 70 pontos que você atinge, você já tem benefícios. Atingir os 70 pontos, você tem uma certificação Qualiverde. Atingir os 100 pontos, você tem um Qualiverde total. E isso aí vai repercutir nos 2 projetos de lei que foram para a Câmara e que devem ser aprovados nesses 90 dias, que um projeto de lei ordinário mexe com as isenções que os impostos IPTU, ISS e TBI passam a beneficiar aquele que atender. Você vai ter isenção de ISS durante a construção, parte dela. Você vai ter a isenção do IPTU durante a construção e prevalecendo por 2 anos depois da construção, em termos de uma redução de até 20% do IPTU. Você tem a isenção total do ITBI na primeira negociação, quer dizer, se eu atinjo a minha pontuação, o meu comprador já não paga o ITBI, o que é uma grande vantagem para ele. Hoje você sabe que é 2% do valor do imóvel, né? Além disso, o projeto de lei complementar mandou para a Câmara também benefícios edilícios, né? Eu posso, hoje, lá no Rio de Janeiro, a cobertura pode-se usar 50% da cobertura, do pavimento tipo, lá na cobertura. Quando eu atinjo a qualificação Qualiverde, eu passo a poder usar 75% da cobertura. Se eu fazia uma garagem, um estacionamento embaixo e cobria, aquela cobertura entrava na conta da área de construção, na área total edificável. Se eu sou Qualiverde, aquela cobertura da garagem já não entra, né? E isso aí vai uma série de outras vantagens. Eu trouxe um PowerPoint, mas que não vai dar para passar, né? Mas que aqui eu já deixei com o Zé Antônio Simon, né? Justamente para poder, aqueles que quiserem conhecer o programa do Rio de Janeiro, que evidentemente inspirou-se em Belo Horizonte, daí que eu disse que o pioneirismo é que leva a todos nós. Doutor Paulo Simão, prazer ter na sala, presidente da CEBIC. Senta aqui na frente, temos aqui um lugar reservado. Eu, em todo respeito ao Paulo, já vou encerrar minha fala aqui. Então, eu quero dizer que Belo Horizonte, para nós, serve de modelo, serve de paradigma. Então, foi pensando em Belo Horizonte, pensando em tudo que vocês fizeram, que nós fizemos isso apenas com um plus a mais, que é o benefício. Porque eu acho que isso traz o compromisso do ente público, o compromisso do construtor e também o compromisso do morador em manter tudo aquilo, porque senão ele vai perder a redução de IPTU que ele tem na frente. Eu só queria dar os parabéns aos senhores pelo pioneirismo na coisa toda. Vocês, como sempre, são a locomotiva ambiental desse país. Weber, secretário, está lançado o desafio, não aceito menos de Belo Horizonte agora, hein? Vamos estender a coisa de forma mais... Está na mesa do prefeito Márcio Lacerda para assinar. E, além disso, tem um outro compromisso do prefeito também conosco, é de quem passar o selo verde teria 10% no acréscimo no potencial construtivo por lote. Tá? Eles estão acanhados ali, não sei por que me disseram isso. Melhora? Né? Não. Eu estava aguardando a assinatura para depois dar notícia. Enquanto não assina... Estão acanhados, isso já foi conversado com o prefeito, já foi conversado conosco no sindicato. Né? Mineiro assim mesmo. Um mineirinho comendo quieto, tem que parar com isso, porque nós já tínhamos feito isso aqui. Ué. E a redução... Não, mas o decreto está para assinar. Não está na Câmara, não. Já passou pela Câmara, só falta o prefeito sancionar. Bom, nesse caso, gostaria de complementar, né,
é que a prefeitura já existe a lei, né, que possibilita o desconto do IPTU de 0% a 10%, né, para os empreendimentos que trabalharem com sustentabilidade. E nós fizemos um estudo, quer dizer, fizemos um estudo não, logo que nós iniciamos, nós conversamos com o setor nosso financeiro e falou, bom, vamos ver como que vai ficar, né, vamos ver aonde vai o programa, nós vamos fazer umas contas para ver a redução de receita. E a gente estava conversando sobre isso, que a gente sabia do caminho, e eu ainda conversei com o próprio Sinduscom, falei, olha, isso é uma ação que a própria sociedade demanda do governo aquilo que ela espera e tem expectativa, e o governo ele atende na medida que isso é possível. Né? É o decreto, então, precisava de um decreto para regulamentar a lei que já existia. Né? Só que, para a gente dar a notícia aqui, é igual a gente só fala depois que sai no DOM. Sai no DOM, que é o Diário Oficial do município, só depois que assina. Então, já que você deu a notícia, vocês são o time. Espero que amanhã saia no DOM. Estão muito mineiros. Valeu, Geraldo. Já está resolvido, já. O prefeito já confirmou que vai fazer. Né? Obrigado, Geraldo, pela contribuição. E eu acho que, assim, são iniciativas como essa que ajudam a gente a realmente promover a sustentabilidade de forma, vamos dizer, sustentável pelo Brasil afora. Você faz uma conta dessa e você começa a ver que a conta fecha. É o que a gente viu ontem, quando a gente falou de eficiência energética, e quando a Caixa coloca no seu selo hoje uma redução também de 1,2% no percentual do financiamento da produção. Aí você viu uma palestra do professor Roberto Lambert, onde ele colocou que na envoltória, uma melhoria de uma etiqueta D para uma etiqueta B, você gasta 1,3% a mais no custo. Ou seja, 1,3 no custo, com 1,2 que você pegou no financiamento da produção, por que você não vai fazer isso e dar ao seu cliente um produto melhor, com ciclo de vida e um uso e manutenção mais equilibrado? Então a conta começa a fazer sentido. Matematicamente, como o Ricardo, como engenheiro, falou, isso é matemática. Aí não é mais questão de consciência. Lilian. Bom, eu queria parabenizar Belo Horizonte, né, a primeira vez que você sai na frente. Mas, assim, na Comissão de Meio Ambiente do Sinduscom, a gente brinca muito, né, da CEBIC, a gente brinca muito assim, que o Sinduscom São Paulo inventa o problema. A gente traz o assunto à tona. O Sinduscom Minas é quem resolve o problema. Né? Vai lá, faz a lição de casa, um foco mais técnico de implantação, tudo mais. E agora eu descobri que o Sinduscom Rio é quem resolve todos os problemas. Que, na verdade, Não, então, mas acho que é importante. A gente levanta o assunto, o Sinduscom Minas vai lá, faz o trabalho bem feito, o Sinduscom Rio resolve o problema. Acho que o setor sempre pleiteou e acho que, propositalmente, acho que veio o compromisso de assinar logo já o decreto, a lei, né, do IPTU, porque a gente sempre pediu incentivos para a construção sustentável. Acho que esse é um caminho super importante. Então, parabéns aí ao Rio, Minas, que isso está acontecendo e que isso seja o exemplo por aí. Existe uma preocupação, né, só queria levantar, vocês não tirando mérito da certificação, mas uma preocupação para vocês. Certificação e selo é uma coisa que está ficando meio banalizado, até porque estão surgindo vários selos, várias certificações. Então, fica também, talvez, uma preocupação nossa, né, construtores, o setor, tem muito selo. Como é que o consumidor vai conseguir distinguir isso? Como é que ele vai poder valorizar isso? Então, aí cabe vocês que criaram os selos a não deixar que isso aconteça, que esse selo seja banalizado. Né? Acho que é a primeira coisa. A segunda coisa, assim, nós construtores, você deu o caso, é o selo Procel, mas o selo BH, mas o selo isso, mas o selo aquilo. Quer dizer, então você pensa no empreendimento, quantos selos você vai ter que tirar? Quer dizer, não sei, às vezes a equação não fecha. De repente, a gente, dentro, vocês citaram o programa da construção sustentável, da CEBIC, a gente sempre busca uma linha, vamos dizer, uma linha mestra. Né? Então, por que não seguir uma diretriz? Porque, sabe, ter várias diretrizes. Então, o programa Procel Edifica, por que não adotá-lo de vez? Né? Então, o nosso sonho de consumo sempre foi, São Paulo a gente batalha, não consegue, Minas talvez. Adote o programa Procel. Né? É um programa estruturante. Talvez ele traga uma vantagem maior em termos de volume, porque ele trabalha com o coletivo, ele vai trabalhar com o prédio público, ele vai trabalhar com o edifício em uso, ele vai trabalhar com todo o universo aí dos edifícios. Então, às vezes, a gente fica perguntando, por que criar coisas novas? A Caixa Econômica está com o selo azul, por que não adotar o selo azul da Caixa? Né? Então, por que as prefeituras não vão para uma linha assim, olha, eu quero o selo azul da Caixa, eu quero o selo Procel, do que criar outros indicadores, do que criar outros sistemas de certificação, até que as consultoras tenham que se certificar em vários sistemas. Então, são coisas para a gente colocar e amadurecer. Concordo com o Ricardo, a gente está numa fase de amadurecimento,
o que você colocou é verdadeiro, né? Eu sou da sua época também, a caixa de 6 litros, o que é importante uma política pública, né? Hoje, uma caixa de descarga de 6 litros é obrigação, você não tem escolha. E isso promoveu um avanço muito grande na questão do uso racional da água. Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho entre o que é o papel do público e o que é o papel do privado. Eu gosto muito quando o poder público ele pensa no coletivo. Ele pensa em criar políticas que se perpetuem. Então, o desejo é o quê? Que o selo de BH se perpetue, que não caia numa condição de ser a mesma coisa. O que vocês colocaram hoje como critérios para o selo, daqui a um ano, que o Ricardo falou, o elevador já é que isso evolua, porque senão vocês vão estar nivelando por baixo, né? Amanhã, todo mundo tem assessor de presidência, todo mundo tem medição individualizada, tal, e vocês vão estar certificando todos os edifícios. Então, precisa pensar um pouquinho nesse mecanismo, para não deixar cair nessa banalidade. Acho que essa é uma preocupação nossa. E também essa diversidade de selos. Como é que as consultoras vão trabalhar com isso, né? Aí eu quero Celid, Aqua, BH, Rio, eu quero Procel, como a gente administrar e tentar levar essa coisa mais de uma forma conjunta. Mas, de toda forma, acho que o próprio depoimento do Ricardo mostrou, né? A mudança de cultura, a premiação pelo esforço, eu acho que isso são as vantagens do reconhecimento. Pessoal, não sei se certificação, selo, é uma coisa muito, talvez muito, está sendo banalizada. A preocupação acho que é essa, ele está sendo um pouco banalizado. Então, as boas práticas têm que ser premiadas, mas eu não sei se são... Precisa tomar muito cuidado com isso. Presidente, um minutinho só, não vou tomar muito tempo. Não. É isso que eu ia fazer. A gente já está encerrando o painel, eu estou vendo aqui. Mas como eu vou ficar mais um dia em Belo Horizonte e não quero sofrer uma retaliação pela parte do secretário, eu vou lhe dar mais um tempo. Preocupado com a sua tranquilidade, eu tenho um minuto mesmo. Não, é porque eu tenho um presidente também. Eu estou de olho nele também, estou lá, 2 presidentes juntos aí. Mas, secretário, fique realmente, faça suas considerações, eu só queria complementar, Lilian, que a questão do certificado, selo, como se chama, ela é muito subjetiva. Agora, eu acho que a gente tem que valorizar quando um Ricardo chega aqui e diz, eu quero mostrar isso que eu tenho orgulho. Quando a Patrícia chega e diz, eu tenho orgulho disso aqui. Então, eu acho que é muito, Lília, o que você colocou nessa preocupação. É que, do jeito que vocês se orgulham e estão aqui em Belo Horizonte, e a sociedade reconhece, que também no Rio de Janeiro, o Quali Verde do Rio de Janeiro, tem esse mesmo valor agregado para quem faz e para o próprio gestor público. E outra coisa que a gente tem que defender sempre é que ele seja opcional. Ele vai se tornar obrigatório por uma questão de consciência e de mercado, mas não de legislação. Mas ele é opcional. Ele é opcional. Não, é isso que eu estou falando, que o que vale nele, para mim, no início, é que ele é opcional. Ele não é uma questão de legislação, porque o que nós temos medo enquanto setor é exatamente, você vê uma legislação dessa, às vezes de uma forma errada, e você não tem mais o que fazer. E ainda fica se chamando o setor de reativo. Quando você tem um programa que foi propositivo, e vocês souberam ver isso. Quando você colocou, que disse, me baseei no construção sustentável em tudo que vocês preconizaram lá. Então você conseguiu ver isso como gestor público, mas vários talvez não consigam. E aí empurram legislações de cima para baixo, e você aí depois é chamado de reativo. Secretário. Não ia falar, o presidente me segurou ali, porque eu tinha que falar que nós temos um ADN para agora aprovação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é justamente nesse sentido de o empreendedor, ele já sabe o que ele vai trazer para o empreendimento e para a aprovação, que ele vai ter a pontuação. Então, aquelas compensações ambientais que muitos reclamam, às vezes, do excesso, etc., vai diminuir com pontuação positiva e negativa. Isso já está lá no prelo, né, para ser colocado. Eu queria só adiantar isso aí, passar para o VEP, porque o tempo urge. Eu só queria fechar o comentário, agradecer aí as considerações da Lília, né, e também do Roberto, e dizer que assim, a preocupação nossa foi que a gente já sabia, né, do número de certificações que existem, mas, igual eu disse, as certificações elas certificam a edificação como um todo, desde a sua construção. Não existia uma certificação de performance. Então, como acompanhar esses edifícios ao longo da sua vida útil? Então, nós, como política pública, né, o setor público, incentivando a certificação básica das construções, pode ser LEED, pode ser Aqua, pode ser Procel, Azul da Caixa, né, a gente iria acompanhar isso dando essa bonificação, quer dizer, certificando e com a possibilidade de redução do IPTU. A gente pensou no início que a gente poderia viabilizar e agora a gente está vendo que vai ser possível.
E nós vamos também, essas certificações que existem, normalmente elas custam, elas têm um custo para o empreendedor. A LEED, por exemplo, para o pequeno empreendedor, é uma certificação muito cara. E a gente está certificando bares, restaurantes, né, pequenos hotéis, hotéis de grande porte, então, e nós, sem custo nenhum, porque as auditorias são pagas pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então, a gente está dando um incentivo, quer dizer, é aquilo que nós falamos desde o início. O objetivo nosso era colocar a construção sustentável na cidade de Belo Horizonte. Né? Então, eu espero, né, nós temos um sério problema de credibilidade de política pública. Quando a gente foi para trazer a Bureau Veritas para poder ser a nossa certificadora, a gente teve que conversar muito com umas 5, né, para convencê-los de que a gente tinha uma política séria, e finalmente nós fomos reconhecidos. A expectativa minha é de que, com a mudança de governo, como nós instalamos isso em todo o nosso arcabouço legal, né, a expectativa minha é de que a gente, saindo da prefeitura, quer dizer, eu sou funcionário de carreira, né, ainda tenho mais 5 anos para aposentar, eu espero que, quando eu aposentar, que isso fique lá com aqueles que trabalharam comigo, e que isso, igual o nosso secretário falou, que seja uma política normal da cidade. E a sua preocupação com relação, por exemplo, que esse índice fique muito baixo, hoje esse índice, igual eu disse, foi difícil, até um prédio certificado do Procel conseguir os 25 de eficiência. Né? Se isso for realmente ficando fácil, isso é uma portaria. Nós podemos pegar essa portaria e dizer o seguinte, olha, agora, a partir desse momento, para certificar, a redução de energia passará a ser 30%. Então, é uma coisa que a gente vai acompanhar, né? E eu acho que é um desafio muito grande. A gente sabe disso, que fazer isso do poder público. Mas a expectativa nossa é de que realmente a gente tenha firmeza, que os nossos futuros prefeitos tenham a firmeza de bancar um projeto com tamanha ousadia. A Patrícia quer comentar Valeu. Eu quero só fazer um comentário. No caso das certificações, a gente tem hoje no mercado diversas certificações, mas nem toda certificação é para todo edifício. Então, a primeira coisa que o empreendedor tem que fazer é saber qual é a melhor certificação para o seu empreendimento. Uma certificação LEED, ela pega um empreendimento muito grande, seria um grande shopping, um hotel muito grande, enfim, empreendimentos que sejam empreendimentos que consigam arcar com o trabalho inteiro de uma certificação LEED, que é uma certificação muito ampla. Já o selo Procel, ele já consegue pegar os edifícios residenciais e comerciais. Já é um selo que, por exemplo, ele não entra na parte de eficiência em água. Ele não é avaliado água. Por isso a gente teve dificuldade em atender a prefeitura, porque o selo Procel ele não vê a parte de água, ele só vê a parte de eficiência em energia. O selo de BH, eu entendi que ele pegou o melhor de cada um dos itens e transformou isso para o real. O selo azul da Caixa, ele só serve para empreendimentos que forem financiados pela Caixa Econômica Federal. Então, o empreendedor que não for pedir um investimento, um financiamento, ele não pode certificar no selo azul da Caixa. Então, no fim, as certificações todas existem, mas cada uma para um empreendimento diferente. Teodomiro, 1 minuto, por favor. Meio minuto. Só em função do que a Lilian falou, eu acho que é muito importante, e em função dessa apresentação de Belo Horizonte, eu sempre tenho dito que essa questão de sustentabilidade e de aculturamento nesse processo tem muito um viés regional e local. Então, é muito importante conceituar localmente e regionalmente, porque aí cria o envolvimento social em torno de um processo. Então, eu acho que tem muito a ver você criar os processos, as linguagens e as leituras locais e regionais. A gente sempre diz que o país não acontece no Estado e o Estado não acontece nele próprio, acontece na cidade. E sustentabilidade urbana tem muito a ver com isso, com cultura local. Bela colocação, Teodomiro. Eu queria agradecer realmente a todos, o Ricardo, o secretário, o Weber, a Patrícia, e os nossos debatedores, Lilian e Roberto, e vamos encerrar esse painel. Obrigado mesmo, pessoal. Valeu a coisa. Doutor Paulo.